Deixa eu olhar um pouquinho quem é que está aí. Não teve dinheiro para viajar no feriadão? Que bom que você está aqui. Talvez já voltou, né? Tinham muitos que iam viajar, alguns já voltaram. Que bom estar aqui juntos. Cada domingo que a gente pode estar no culto, a gente se abastece novamente daquilo que Deus tem para nós. E gostaria de dizer que Deus está muito feliz que você está aí. E Ele tem uma palavra para você e para mim nessa noite. Amém? Quero dar bem-vindo aos argentinos também que estão aqui. Bem-vindos, argentinos. Andy, brasileiro, trouxe amigos da Argentina. Andy, que é argentino, casou com a brasileira. Volta e meia eles buscam algo daqui. Vieram para o aniversário da Anitta. Ontem comemoramos juntos lá na piscina 1 ano de vida dela. Que bom, que alegria ver a história continuando e Deus sempre nos abençoando e nos fortalecendo onde nos sentimos fracos. A parábola que eu quero estudar hoje com vocês está em Lucas, capítulo 15. Quem lembra de alguma parábola que está em Lucas 15? Alguém lembra? Lucas 15, que parábola bem conhecida tem lá? De um filho pródigo. Tem mais 2 outras parábolas lá. Você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser acompanhar. É o capítulo, que a gente chama o capítulo dos perdidos quase, dá para falar. São 3 coisas mencionadas ali, do versículo 3 ao 7, 8 ao 10 e do 11 até o 32. Nós temos 3 parábolas, que é da ovelha perdida, a dracma perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Pergunto para vocês, qual dessas 3 vocês acham que a gente mais acaba pregando e falando sobre elas? Alguém tem alguma dúvida de qual é? Alguém já ouviu uma mensagem sobre a dracma perdida? Já? Alguns ouviram. Se não ouviu, não vai ser hoje. Sobre o filho pródigo, já ouvimos muito, né? Da ovelha perdida, eu acho que um pouco menos. E eu estava analisando, dentre essas 2 que mais se fala, que é da ovelha e a perdida e do filho pródigo, por que será que a gente acaba falando mais e pensando mais na história do filho pródigo? E eu encontrei alguns motivos analisando assim. Um deles, inclusive, toca a nós particular, bem profundo. Primeiro, claro, é uma história bem detalhada, você pode ver o número de versículos que tem, do 11 ao 32. Então, Jesus descreve a saída do filho, que vai, leva a herança, se arrepende, volta para casa. E todos nós, se não somos pais, somos filhos. E sabemos um pouquinho o que significa relacionamento de pai e filho. Por isso, essa mensagem do filho pródigo nos toca. Ela é cheia de detalhes, tem a ver com nossa realidade. Mas eu acho que o principal que nos agrada nessa história do filho pródigo, que é diferente da ovelha perdida, é que é uma mensagem, a do filho pródigo, ela é uma mensagem praticamente assim, voltada para o filho. Jesus conta que o filho estava longe, o pai aguardou, até que o filho caísse em si e voltasse para casa. Portanto, nós temos no filho pródigo uma mensagem de que o filho deve voltar para casa. E o pai ali estava esperando, de braços abertos. A mensagem, portanto, é para o filho. Na ovelha perdida, a mensagem, ela tem uma direção um pouco diferente do que a do filho pródigo. A mensagem está mais para aquele que perdeu do que para aquele que foi perdido. Enquanto no filho pródigo nós temos o chamado, e ele é verdadeiro, as 2 coisas são verdade. Se o filho está perdido, está no mundo, ele deve cair em si, se arrepender aonde quer que ele esteja e voltar para casa, se Deus lhe conceder esse arrependimento de coração. Mas a outra mensagem também é certa, da ovelha perdida, onde nós temos, vamos dizer assim, o mandado de Jesus, e ele nos conta que o pastor, o que ele fez? Ele ficou esperando a ovelha voltar? Ele teve que ir. Enquanto
nós gostamos da história do filho pródigo, nós não podemos esquecer da história da ovelha perdida, que nos traz a mensagem de que também não devemos ficar passivamente esperando a ovelha voltar para casa, mas sim devemos ir em busca dela, buscar a ovelha perdida. Eu tenho aqui algumas fotos de ovelha, só para a gente saber do que está falando. Para qual que você olhou aí? Sabe que às vezes, sem o pastor falar nada, o Espírito Santo vai falando. Quem que é a ovelha negra da família? Sempre tem, né? Às vezes as pessoas falam, pastor, eu sou a ovelha negra da família. E às vezes eu penso na família e falo assim, mas não é tão negra assim não, tem outras que, na família também, que também são, às vezes manchadas, talvez, pelo pecado. Mas a gente gosta de brincar, né? A ovelha negra. E também é bonitinha, olha que linda. Né? Coisa mais linda, quer uma dessa no quintal? Pode comprar. Eu me contento olhando as fotos. Ovelha sem pastor, tem um versículo que diz, esse é o animal sobre o qual nós estamos falando, ele é um animal que depende muito da direção do homem, precisa de um pastor, precisa de alguém que guia, que fala, ei, é por aqui o caminho, porque ele é mais ou menos desorientado. Se você dá algumas voltas na ovelha, ela já não sabe direito o rumo. Animal lindo. São fotos bonitas que nós devemos, só para a gente entrar aqui no clima da ovelha e daquilo que Jesus estava falando. Eu quero ler o texto com vocês. Lucas 15, do versículo 1 até o 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei murmuravam, este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, ei, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A primeira coisa que eu quero olhar para vocês é por que Jesus contou essa parábola. No versículo 1, vocês podem ver que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Assim começou tudo. Homens maus, homens cheios de pecado, que não estavam muito aí com religião e com a mensagem que os fariseus transmitiam, começaram-se a chegar perto de Jesus. Ele atraía pecadores para perto de si e proclamava uma mensagem que lhes dava esperança. Acho interessante que Jesus, com aquilo que ele pregava, os pecadores não se sentiam empurrados a ir embora. Jesus atraía os pecadores com a sua mensagem. A mensagem que Jesus transmitia era de esperança, de graça, de renovo, de uma nova chance. E os pecadores que talvez já estavam lá pensando, nossa, eu não mereço nada, começaram a chegar perto de Jesus porque ele transmitia uma mensagem de que existia uma nova oportunidade para a vida deles. E esse fato acabou incomodando algumas pessoas. Nós temos que pensar também, igreja, se a nossa mensagem atrai ou espanta o pecador. Jesus não o atraía para deixar o pecador continuar sendo pecador. Jesus era muito duro e ao mesmo tempo muito cheio de misericórdia. Você pecou? Nós vamos te dar uma nova chance. Eu lembro-me, quando leio esse versículo, lembro-me da história do pastor Philip Yancey, que escreve muitos livros. Na verdade ele é um historiador e escritor, e ele foi visitar muitos países onde o pecado toma realmente conta de tudo. E ele conheceu uma mulher prostituta, conversou com ela na rua, ela estava toda com a vida arruinada. E aí ele começou a conversar com ela e pedindo como que estava a vida dela, e ela falou, eu me sinto um lixo. Eu estou nessa vida aqui podre. E ainda, além de tudo, minha filha, já coloquei para se prostituir comigo, porque ela dá ainda mais lucro. E eu estou com fome, nós não temos o que comer. O pastor Philip ficou assustado e perguntou,
senhora, você precisa de uma ajuda. Eu me sinto enojada de mim mesmo. E quando ele perguntou, a senhora já procurou uma igreja? A resposta dela foi, eu já me sinto tão mal, se eu entrar numa igreja, eu vou me sentir ainda pior. E o pastor Philip diz, e eu concordo com suas palavras, de que a igreja tem que ser um lugar onde uma pessoa assim se sinta acolhida, perdoada, e receba uma nova chance de viver. Se você concorda comigo, diga amém. Temos que nos conscientizar disso. Jesus atraía esse tipo de pessoas, e nós temos que ter o mesmo tipo de mensagem. Mas os fariseus e os mestres da lei murmuravam, olha só, este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Sabe, os fariseus, aqueles que estavam se sentindo justos, eles na verdade queriam exclusividade para cima deles só. Eles se sentiam melhor do que os que pecavam lá fora, e transmitiam uma mensagem de que o pecador poderia se tornar uma pessoa boa em Jesus Cristo, iria tirar a sua exclusividade de se achar melhor. Na verdade, essa era a honra deles. Eu sou melhor do que os lá de fora. Por isso eles se irritaram quando os de fora começaram a ganhar uma chance no reino de Deus, de transformar as suas vidas. E Jesus justamente para esses conta essa parábola de que o pastor deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. E eu quero trazer algumas lições que eu encontro aqui nessa parábola para nós, como igreja nessa noite, para que nós não venhamos nos desviar dessa visão do bom pastor que nós vemos aqui. O versículo 4 diz, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Primeira coisa que eu aprendo aqui é que a preocupação principal é com o necessitado. O bom pastor, na verdade Jesus conta isso aqui que era uma coisa normal. Ele fala, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, o pastor Maico explicou isso aí ontem. Jesus falava coisas simples para dar um clique na cabeça e as pessoas entenderem que é simples a mensagem do reino. E quando Jesus estava se preocupando com os pecadores, porque estavam precisando de ajuda, ele contou essa parábola justamente para dizer, gente, é normal, se tem alguém que está doente, você vai se preocupar com ele. Se tem alguém que está enfermo, a sua preocupação principal vai ser com ele. Vocês não têm animais, não têm ovelhas? Era uma imagem conhecida para eles. Então, quando tem uma ovelha que está doente, você não dá toda a atenção para ela? E vai cuidar para que essa ovelha esteja bem? Quem tem gado, quem tem porcos, quem tem galinha, tudo assim. Você tem que volta e meia passar, dar uma olhada, como é que estão. Nós estivemos no Paraguai, lá com os Waldorf, como é que é o nome do Alan? E eles tinham uns porquinhos bem pequenininhos assim, nós fomos lá olhar, e naquele dia tinha um doente. Você lembra, Sara? Quase choraram junto com aquele porquinho, acho que ele morreu, né? Vixe, eu não sabia de tanta morte assim. E era uma coisa comum, nós estávamos lá, olha aqui, estão os porquinhos, e de repente um porquinho foi meio deixado de lado, estava mal. Jesus conta assim, é normal que agora eu vou dar atenção para ele, meu amigo. Eu vou cuidar dele. A minha preocupação principal é com quem está precisando. Se é assim com animais, quanto mais deve ser com seres humanos. Se você tem filhos, 2, 3, 4, 8, quem é dessa época ainda? Se você tivesse filhos, vários filhos, você vai entender que a partir do momento que um filho teu está mal, digamos que liguem lá da escola, olha, teu filho caiu e se machucou, por favor, vem aqui ligeiro. Ah, mas o pai vai voando. Tem que cuidar, vai devagar que se bater o carro piora os negócios. Mas você vai naquele momento pensar naquele um filho, vai quase que esquecer dos outros, vai falar, agora esse precisa de atenção. É isso que eu tenho que fazer, e Jesus desperta essa preocupação, e diz aqui, olha, é normal. E o sentimento de Deus, o bom pastor é o mesmo. Ele está feliz quando nós estamos aqui. Ele está feliz quando você faz férias, quando você come um churrasco, talvez hoje saiu um lá para você. Ele está feliz, fala, que bom que meus filhos estão felizes, estão contentes. Agora, a partir do momento que você começa a se desviar do caminho do Senhor, o coração do pastor começa a bater mais forte.
E ele começa a pensar em você. Volta para casa. Não fica nesse caminho. A preocupação principal vai ser com o necessitado. Isso é normal. E assim deve ser aqui com a igreja também. É preciso deixar as 99. Interessante, Jesus fala, olha, ele vai ter que deixar um pouco as 99, aquelas que estão bem lá. Agora, deixar não quer dizer abandono, né? Tem um comentário aqui da Bíblia Vida, que diz assim, por que tão pouca preocupação com as 99 ovelhas deixadas a céu aberto? E a explicação da época é a seguinte, não ficaram abandonadas, temos a tendência de achar que havia somente um pastor, mas o pastor do Oriente Médio raramente saía sozinho com 100 ovelhas. Se uma ovelha se perdia, o chefe dos pastores deixava o restante do rebanho seguro e satisfeito com auxiliares contratados, saindo em busca da que se perdera. Deus não abandona os seus seguidores, mas busca zelosamente os perdidos. Então nós temos aqui essa mensagem de que às vezes nós temos que deixar um pouquinho a atenção daqueles nossos amigos de sempre, querido, para ir em busca daquela ovelha que está precisando. Eu não sei como é que ficaram as 99 quando o pastor saiu. Você pode imaginar? As 99 olhando o pastor-chefe, que eles conheciam a voz, saindo. Talvez as 99 pensaram assim, ei, por que o pastor deixou a gente agora? Ela saiu porque quis. O salário pegado é a morte, deixa morrer lá fora. Não sei. A verdade é que Jesus prega justamente para esses fariseus que se sentiam como as 99. E aí a mensagem que Jesus quer transmitir é que a igreja precisa estar centrada naquele que está fora, precisando de ajuda. Tem uma imagem aqui. Essa imagem mostra às vezes a nossa linha de pensamento, sempre olhando para nós mesmos. Talvez uma igreja que perde uma ovelha poderia dizer assim, nossa, então agora vamos cuidar das 99. Esquece o que está lá fora. E quando vê, sai mais uma e vamos cuidar das 98. E agora vamos cuidar das 97. E a igreja passa a se preocupar só consigo mesmo. Nós temos que ter um culto melhor, temos que ter uma música talvez melhor para que ninguém vá embora. E Jesus fala, ei, não esqueçam os perdidos. Vai lá e busca de novo. Traz de volta para o rebanho. Jesus quer que a igreja não seja egocêntrica, voltada para o seu próprio ego. Tomara que alguém vai me ver essa semana. Ninguém me cumprimentou, ninguém me liga. E nós ligamos para os perdidos. Vamos atrás daquele que talvez está precisando. Billy Graham, o grande evangelista, disse o seguinte: evangelismo é a missão central da igreja. Sem ele os crentes tornam-se introspectivos, com falta de propósito. O crescimento espiritual fica estagnado, o culto se torna superficial e o egoísmo sufoca o espírito de dar. Jesus luta contra isso aqui nessa mensagem e diz a mesma coisa. Falou, olha, a igreja tem que olhar para fora, se preocupar também com aqueles que estão batendo na porta, querendo talvez um lugar de novo no rebanho, e ir em busca dessas pessoas. A outra lição que eu tenho, no versículo 4, nós vemos ainda que o pastor deixou as 99 e foi atrás. Nós temos que ir, precisamos ir em busca. Na verdade, o sentimento de perda não deixa Deus parado. Deus não olha assim e fala, pois é, que pena, esse se desviou. Deus tem um sentimento de falar assim, vamos atrás, vamos em busca, traz de volta, não deixa lá fora. Nós temos que nos mover. Esse foi o motivo porque Jesus veio ao mundo. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E nós, como corpo de Cristo, precisamos também perceber a saída e ir atrás. Você percebe quando alguém que senta próximo de você não vem mais? Dá uma olhadinha aí do lado, vê quem que está aí agora. Pode verificar quem que está aí. Fulano está faltando? Está faltando alguém? Ou ele está com dinheiro e saiu de férias? Ou no outro domingo você olha de novo. Mas será que nós percebemos a saída de alguém, irmãos? Ou chegamos ainda talvez indignados que o nosso lugar está ocupado?
mas ali eu que sento. Ninguém pagou, não tem lugar reservado aqui não, né? Mas podemos chegar e olhar tanto egocentricamente para nós, ixi, mas hoje não tenho lugar aqui, hoje tenho que sentar lá em cima, hoje eu tenho que... E esquecer da nossa missão de olhar e falar, poxa, quem será que está faltando? Quem será que já não vem faz dias? E nós poderíamos entrar em contato. Eu peço à igreja, em nome de Jesus, nos ajude, como pastores, a olhar. Porque a tarefa de pastorear a igreja é do corpo de Cristo. Nós temos que olhar. E olha, eu encontrei uma série de formas de ir atrás da ovelha perdida. As 6 primeiras você não precisa nem sair de casa. Você conhece o telefone, né? O pastor fala coisa simples. Mas se nós fizermos a simples já vai mudar muita coisa. Já pensou em telefonar? Não tem telefone fixo? Mas deve ter um celular. Manda uma mensagem. SMS. Por que você não veio? Ei, vem comigo na igreja. Tem Facebook também. E olha que tem gente aí com idade dentro do Facebook. Esses dias ganhei uma mensagem de uma senhora aqui da igreja. Mãe, você lembra o nome? Oma Rasper. Quantos anos ela tem? Perto dos 80, né? Pastores aí, estou aprendendo a mexer, ainda está um pouquinho devagar. Falei, nossa, 80 anos no Facebook lá, parabéns. Inovando, há sempre tempo ainda. E o WhatsApp, manda uma mensagem, vai atrás da ovelha perdida. Quem lembra do e-mail? Já está quase caindo fora. Essas opções nós temos primeiramente só sem sair de casa, para irmos atrás da ovelha perdida, mas também pode ser de carro. Por que estão rindo? Você não tem uma dessa? Nem eu. Ia ser muito dinheiro também parado para mim. Eu acho que eu devia ter colocado um Fusquinha. Sabe por quê? Porque no Fusca cabe mais. Bom, primeiro que é um carro super apertado, né? Mas é chique se andar quase com o traseiro raspando no chão nesses carros assim, né? É emocionante. Agora, o que eu percebo é que o Fusquinha às vezes tem mais lugar. Sabe por quê? Porque às vezes não está tão cheio de orgulho lá dentro para colocar uma ovelha suja e dar carona. Coloquei Ferrari porque ninguém tem aqui na igreja, não que eu saiba. E se tem eu não sei, não sabia. Mas será que nós estamos usando os recursos que Deus nos dá para buscar a ovelha perdida? Aí já está mais comum agora. E eu estava lembrando, quando hoje trouxe essa mensagem para os irmãos em Guaíra, estava lembrando da moto, de uns irmãos que me contaram que o filho tinha ido morar para Camboriú. Lá atrás, nos fundos, estão os irmãos. Eles me contaram que o filho, eles foram para que encontrasse uma nova vida. E aí tinha um rapaz de uma igreja, se chama Luz da Vida, a igreja lá, ele vinha de moto buscar o filho, era assim mais ou menos. E diz que o menino parava na frente com a moto, para chamar o filho deles, vamos junto para a igreja. E daí diz que o filho falou, não quero ir. Diz que chegava às vezes ao ponto de falar, se você não vir eu vou ficar aqui com a moto, até você vem comigo para a igreja. O menino foi levado para a igreja, Deus tocou o coração e transformou a vida dele. Talvez se a moto fosse maior, eu não sei se teria tempo, mas eu desejo que Deus encontre corações dispostos a usar o que for necessário para buscar a ovelha perdida, nem que seja de a pé, mas que nós tenhamos espaço para que as pessoas que estão lá fora, precisando ser trazidas para o reino de Deus, encontrem em nós ajuda. O perdido precisa de cuidado. Se você for olhar, diz ali que o bom pastor colocou nos ombros e levou para casa. Quero dizer o seguinte, às vezes não basta nós simplesmente mandarmos a pessoa para a igreja, falar assim, olha, vai na igreja, é um começo, claro, mas aí ainda quando a pessoa vier, eu gostaria de que nós aprendêssemos a colocar essa pessoa no ombro, cumprimentar, perguntar como é que você está, como que você está se sentindo,
Porque às vezes um perdido que está lá fora, quando ele entra na igreja, ele se sente aqui mais perdido do que lá fora, porque esse não é o habitat dele ainda. E ele precisa ser colocado nos ombros, precisamos dar atenção. Como é que você está? Deixa eu tomar um chimarrão com você, deixa eu escutar a tua história. Não quer dizer que você precisa ser um pastor que vai pregar um sermão durante a semana para ele, nem deve, mas que vai dar atenção e permitir com que ele encontre assim um espaço no reino de Deus. 5. A salvação do perdido deve ser a alegria da igreja. No versículos 6 e 7 diz que ao chegar ele reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus está aqui transmitindo uma mensagem do que deve nos alegrar. O que traz alegria para você na igreja? Se pergunte. O que faz você falar: nossa, hoje estava legal, gosto de ir lá? Nós podemos, às vezes, nos alegrar com coisas medianas. Podemos dizer assim: gostei do culto, gostei da música, o volume dessa vez estava bom, nem alto demais, para não doer os ouvidos, nem baixo demais, que o negócio fica desanimado, né? Gostei, tá bom. Essa é uma alegria que você vai encontrar saindo de qualquer show profissional de música. As pessoas vão sair contentes de lá quando tiver tudo na sua qualidade. Agora Jesus está falando aqui, olha, que a alegria da igreja deve estar a um nível superior ainda. Quando alguém encontra Jesus e encontra uma nova vida, quando um lar que estava destruído é restaurado, quando uma pessoa que não tinha paz encontra perdão para os seus pecados, aí sim a igreja deve vibrar e dizer: nós encontramos ovelhas perdidas. E essa alegria não é a nível terreno, porque ali diz que quem se alegra é o céu. E a alegria dos céus toma conta da igreja. Não vamos aceitar permanecer numa alegria normal, numa alegria somente de consumir uma boa mensagem, consumir um bom culto, consumir uma música. Não. E sim de dar esperança para quem precisa, dar a mão para quem veio no culto, talvez saiu de casa angustiado, dizendo: eu já não sei mais o que fazer da minha vida, vamos ver se eu encontro amor lá na igreja. Estender a mão e se alegrar quando alguém diz: obrigado, que você me convidou, que você me trouxe, que você me amou. A salvação dos perdidos deve ser a alegria da igreja. Quando a música é boa, a multidão se alegra. Mas quando um pecador se arrepende, os céus se enchem de júbilo. E essa alegria eu desejo aqui para a nossa igreja sempre. Outra coisa que aprendo é que devemos olhar cada uma individualmente. Se nós lermos João 10, capítulo 10, versículo 3, diz que o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Sabe que às vezes a gente pensa assim em animal só sendo um animal. Mas quando se falava de pastor e ovelha, existia um grande carinho pelos animais. O pastor conhecia as ovelhas, e ele sabia: essa daqui é fulana, essa daqui é ciclana. Esses dias estive visitando uma pessoa que tinha galinhas, e a pessoa morava sozinha com aquelas galinhas, e as galinhas tinham um nome: essa daqui é a Francisca, essa daqui é outra. Sabia? Eu lembro quando nós estávamos na África, não sei se meu pai vai lembrar disso, tinha umas vacas, e os homens lá tinham um apego tão querido: essas são minhas vacas, essa daqui, ele tinha um carinho por uma lá especial, essa aqui é a Jennifer, ele falou, era o nome da vaca. Essa aqui, eu amo a Jennifer, essa que dá o leite, cuida, né? E tinha outras lá, eu não sei mais o nome. E assim, eles cuidavam dos animais, e a ovelha não era só mais uma ovelha. Eles conheciam o nome e sabiam quem é essa ovelha. Desculpa falar da Jennifer, né? Não tem nada a ver com Jennifer. Quando existe um animal, ele existia com um nome. Hoje se fala muito de cabeças de gado, né? Quantas cabeças de gado tem? Eu tenho 100 cabeças de gado, eu tenho 200 cabeças de gado. Pergunta, ele tem só as cabeças?
Estaria mal, né? Só as cabeças. Cada cabeça tem um corpo, tem uma vida. Eu gostaria de que nós soubéssemos que cada pessoa tem uma alma. Qual que é o seu nome? Você tem uma história. Você tem uma alma eterna. Quando nós olhamos para o rebanho, não é só uma ovelha que se perde. O que nós encontramos aqui é a mensagem de Jesus dizendo: é uma ovelha que precisa voltar para casa. Nós não devemos olhar só a multidão. Estamos olhando aqui. Estou vendo você. Você é uma alma eterna. Você tem um valor. Eu gostaria de dizer: seja bem-vindo a esse rebanho. Você é importante aqui. Deus te ama. Ele conhece o teu nome. Ele sabe o que você pensa nesse momento. E Ele deseja que você fique nesse rebanho, seguro, até chegar à eternidade. Último, a ovelha perdida já esteve com o rebanho. Quem é essa ovelha perdida? Claro que muitas vezes entendemos que a ovelha perdida são aqueles que estão no mundo, todos eles. Nossa, precisamos salvar o mundo inteiro. Mas muitas vezes, essa ovelha aqui perdida, e no caso dessa parábola, ela era uma das 99, das 100. E era uma que já esteve no rebanho, já esteve junto, e saiu. Quem é a ovelha perdida? Se você começar a lembrar do teu tempo de juventude, teu tempo de adolescência, você lembra de algumas pessoas que estavam contigo aí na igreja e não estão mais? Quantos lugares nós precisaríamos se todos fossem resgatados? A ovelha perdida às vezes é alguém que saiu, já esteve aqui, e nós às vezes podemos pensar assim: mas ela saiu porque quis, está lá fora, quero ver, vai se arrebentar no pecado. E Jesus está falando aqui o seguinte: ei, vamos atrás, vamos em busca daquele que está lá fora. A ovelha perdida pode estar numa série de situações. Pode ser alguém que está com saudades do tempo de estar no rebanho. Pode ser alguém que está arrependido, com muito arrependimento em seu coração. Pode ser alguém que está com orgulho e talvez por isso ainda não consegue voltar. Talvez ele sente vergonha e pensa assim: o que vão pensar de mim se eu voltar para o rebanho? Ou talvez ele está com esperança de algum dia ser aceito de volta. Sabe qual seria o cúmulo de nós trabalharmos contra essa mensagem? Seria nós, quando alguém pede para voltar para a igreja, falarmos assim: vamos ver se a gente te aceita. Os fariseus não gostavam quando as ovelhas perdidas voltavam para casa, e Jesus falava assim: eu me alegro, e os céus se alegram e celebram quando alguém volta para o reino de Deus e encontra a salvação e deixa o mundo das trevas para voltar para o mundo da luz. E eu desejo que essa seja também a alegria aqui dessa igreja, sempre. Sempre que um pecador voltar para esse lugar, sempre que alguém que vem com a vida destruída entrar nessa porta aqui, irmãos, eu quero que ele se sinta bem-vindo, eu quero que ele se sinta amado, porque nós não somos dignos da graça de Deus, é um presente gratuito que Ele nos deu na cruz. Por isso nós como igreja, devemos sempre dar o bem-vindo, não importa a situação da ovelha, que ela seja bem-vinda nessa igreja, seja restaurada, cuidada, até chegar o dia da eternidade. Às vezes, a ovelha de dentro da igreja pode estar mais perdida do que lá fora, como falou meu pai. Eu gostaria de que nós olhássemos e cuidássemos para que ninguém se perca. Eu não gostaria de que você fosse essa uma ovelha perdida. E se for, hoje eu gostaria de te pegar nos braços e trazer de volta para o rebanho. Amém?
Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor nosso Deus, eu quero te pedir que o Senhor esteja tocando os nossos corações com essa palavra. Esteja tornando a nossa igreja cada vez mais uma igreja missionária, que vai em busca e tem as suas portas abertas para pessoas que precisam ser restauradas. Tire, Senhor, de nós muitas vezes o sentimento talvez de orgulho, de achar que somos melhores, e lembre-nos que alguma vez nós também deixamos o pecado porque o Senhor nos perdoou. Traga, Senhor, aos nossos corações um sentimento de amor pelo próximo, um sentimento de amor pelo perdido. E Deus, se alguém daqui está se perdendo, está caminhando em lugares que não deve, seus pés estão indo distantes do teu rebanho, eu te peço que nos ajude a enxergar essa ovelha, encontrar e trazer de volta. E se hoje o coração de alguns aqui está sendo tocado, que possa voltar e se firmar de volta nesse rebanho maravilhoso. Que a tua graça nos ajude a cumprir a nossa missão aqui nessa terra, em nome de Jesus, amém. Amém.